Pessoal, iniciaremos agora então a nossa questão de número 90. A questão de número 90 ela foi exigida, foi cobrada no concurso do Ministério Público do Estado da Paraíba no ano de 2010. Essa questão, pessoal, então, é uma questão complexa, delicada, inclusive por conta dos termos que o próprio examinador cobrou do candidato. Pessoal, alguns concursos, muito embora não caia diretamente a matéria de direitos humanos, esses concursos eles exigem de forma indireta conteúdo de direitos humanos, principalmente na matéria de direito constitucional. Tudo bem? Por exemplo, alguns concursos da magistratura, vários editais da magistratura, não cobram, por exemplo, a matéria de direitos humanos, mas, na perspectiva do direito constitucional, de forma implícita, são cobrados esses conteúdos. Tudo bem, pessoal? Por essa razão, então, essa questão é uma questão complexa, é uma questão de um nível altíssimo e nós iremos analisá-la e chegaremos na alternativa correta. Pessoal, essa questão ela exige do candidato conhecimento da jurisprudência do STF, sobretudo no assunto da hierarquia dos tratados de direitos humanos. Tudo bem? Então, pessoal, aqui no direito brasileiro não existe a chamada supraconstitucionalidade, como, por exemplo, existe na Europa. Tratados de direitos humanos do Brasil, eles, no máximo, são tratados que têm status de emenda à Constituição. Não existe tratado de direitos humanos supraconstitucional. É diferente, por exemplo, pessoal, na União Europeia. Na União Europeia, tratados de direitos humanos, eles têm status acima das constituições. Portanto, imagine na União Europeia. Nós temos Portugal, França, Alemanha, Itália, Bélgica. Cada país tem a sua Constituição e existe a Constituição da União Europeia. Tratados de direitos humanos que estão em nível de União Europeia estão acima das Constituições. Esse entendimento no direito europeu é chamado de supraconstitucionalidade. Aqui no direito brasileiro nós não temos isso. Aqui no Brasil, o máximo que um tratado de direitos humanos pode ser é ter status de emenda à Constituição. Tudo bem? Não vai existir nunca um tratado de direitos humanos que tem supraconstitucionalidade, está acima da Constituição. Bom, partindo desse princípio, pessoal, é importante também nós destacarmos que os tratados de direitos humanos, segundo o Supremo Tribunal Federal, o STF, e aqui eu vou chamar a tela para vocês, o STF ele firmou um entendimento no recurso extraordinário 466-343 de São Paulo, o Supremo firmou o entendimento de que os tratados de direitos humanos, pelo simples fato de serem de direitos humanos, eles são materialmente constitucionais. Assim, pessoal, pelo simples fato de serem direitos humanos, esses tratados são materialmente constitucionais. E por esta razão, esses tratados eles estão acima da legislação ordinária. Tudo bem? Então, pessoal, se um tratado de direitos humanos for aprovado com o quórum do artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, 2 votações na Câmara, 2 votações do Senado Federal, nós temos um tratado com status de emenda à Constituição. Se esse tratado não for adotado com o quórum do artigo 5º, parágrafo 3º, nós temos, no mínimo, um tratado supralegal. E por que supralegal, João? Porque ele está acima da legislação ordinária e está abaixo das normas, acima da legislação ordinária e está abaixo da Constituição Federal. Tudo bem? Então, pessoal, partindo desse princípio, nós já podemos, inclusive, eliminar a questão I. Haja vista que, no direito brasileiro, não existe a chamada supraconstitucionalidade. O movimento da supraconstitucionalidade, ele é típico de países da Europa, União Europeia.
Tudo bem? Pessoal, partindo desse princípio, partindo desse pressuposto, a questão que mais se adequa a essa parte propedêutica que dizemos é a questão C. Uma vez que, sem prejuízo da supremacia da Constituição sobre os tratados e convenções internacionais, a norma convencional, e aqui, portanto, leia-se tratado, convenção, de direitos humanos, as convenções de direitos humanos, a norma convencional internacional em vigor e aplicável no Brasil e que dispõe acerca de direitos humanos, não tendo sido objeto de processo legislativo que a equiparasse à emenda, tem força jurídico-normativa suficiente para restringir a eficácia e indiretamente obstar a aplicabilidade de norma constitucional paradigma. Pessoal, perceba que aqui nesse caso, o legislador, a prova trouxe, ela quis se referir aqui às normas supralegais. Ou seja, muito embora essas normas, que são esses tratados de direitos humanos, essas regras de direitos humanos que não foram aprovadas com quórums de emenda à Constituição, muito embora não foram aprovados com quórum de emenda, essas decisões, esses tratados, possuem força normativa o suficiente para serem casos paradigmas, para servirem de paradigmas para outros casos. É por essa razão, então, que o próprio Supremo Tribunal Federal colocou na hierarquia das leis a norma supralegal entre a Constituição Federal e a legislação ordinária. Esse é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. E não é porque a legislação é supralegal, esse tratado internacional é supralegal, como por exemplo a Convenção Americana, que esse tratado ele não pode servir de casos paradigmas, inclusive para vedar, servir de paradigma para a aplicação em outros casos, inclusive criar impedimentos para a aplicação de outras regras de direito infraconstitucional. Tá bem? Portanto, a alternativa correta, o gabarito e a alternativa correta dessa questão é a própria letra C.